Dia, uma alegria imensa nos encontrarmos na casa espírita, que é a casa de Jesus, para lembrar de uma de suas passagens. Então nós vamos fazer hoje uma viagem nessa passagem que está em Marcos 2. Levanta-te e anda. Em plena primavera, possivelmente lá pelo ano 30, numa casa em Cafarnaum, construída pelo magma dos vulcões, com as características habituais, que eram quadrangular, com uma escada na parte lateral para levar até a parte superior, onde havia uma claraboia nas casas. Por quê? Por causa do calor, então para que entrasse a brisa aí do mar. Nessa casa, em específico, algo de espetacular vai acontecer, mudando a história da humanidade para sempre. Desde a véspera esperada, o sabá, que começava já na sexta-feira, à tarde, começaram a correr pessoas necessitadas àquela casa. Uma residência de um velho pescador, velho para os padrões da época, 40 anos mais ou menos. Era a casa de Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, e chegaram pessoas à tarde, à noite, madrugada adentro, de forma que a multidão avolumava-se agora. Eram infelizes de toda sorte, estropiados, cegos, surdos, leprosos, lunáticos, paralíticos, todos estavam ali. Subitamente, vindo da direção da porta do fundo que dava acesso à praia, aparece um homem de aproximadamente 1,78 m, a cabeleira da tonalidade do ouro velho, partido ao meio a nazarena, enquanto as vestes, uma túnica cinza, ia até os pés, era uma peça única. A sua chegada inesperada à porta, todos tiveram um imenso impacto com aquela figura que exalava luz, que irradiava luz. Foi então que, abrindo a boca, ele começou a dizer: eu vos trago a minha paz, não a trago como o mundo a dá, somente eu a posso doar. É aquela paz da consciência reta, do caráter correto, de uma conduta saudável. E no momento que ele falava, todos ficavam enebriados com sua doce voz, mas lá fora alguém começou a gritar: Jesus de Nazaré, tem piedade de mim, sou paralítico, ajuda-me. As pessoas que estavam lá dentro, lotado, estavam interessados em ouvi-lo. Então, aquela hora, já o calor abrasador, começaram a repreender o estranho, que não tinha espaço para ele adentrar. Mas o homem, ele estava desesperado. Foi então que alguém teve uma ideia: que levem pela escada lateral e que desçam pelo telhado. Então escutaram passos na escada. Na parte superior, e uma esteira imunda, atada nas 4 pontas por cordas sujas, começou a descer pela claraboia. E todos fixaram logicamente o olhar naquela estranha entrada de um homem que tinha as pernas travadas pela paralisia. A esteira desce graças a esses braços fortes dos condutores, e quando ela finalmente repousa no chão, perceberam aquele homem que tinha a cabeleira toda desgrenhada, os olhos pareciam que saltavam das órbitas, um nó na garganta, as vestes esfarrapadas, todo suarento. Ele grita: Rabi, e o mestre olha para ele: tem piedade de mim, Senhor, cura-me.
Então Jesus olha para aquele estranho, mas tem um gesto antes. Olha para a multidão. E a multidão, como nós, sempre atrás do fenômeno, né? Se tiver uma sessão de psicografia, a casa está lotada ou de cura, esquecidos da transformação moral. Então a multidão, sim, fazendo que sim com a cabeça, que Jesus era para curá-lo. E Jesus lembra que nós somos sepulcros brancos, né? Caiados por fora e por dentro, podridão. Então Jesus olha para aquele homem e pergunta: Natanael ben Elias, tu crês que eu posso te curar? E o paciente, ele é dominado de uma grande surpresa. Senhor, tu sabes o meu nome? Tu me conheces? Se tu me conheces, sabe que eu tenho vivido 25 anos nesse leito de padecimento. Cura-me, Senhor. Então Jesus diz: Natanael ergo bonus pastus sum, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas. E não te espantes de eu te dizer, Natanael ben Elias, tu crês que eu possa te curar? Ó Senhor, então cura-me. Jesus olha para ele compadecido e diz: Natanael, levanta-te e anda. E ele levanta e num primeiro momento ele cai. E aí os espectadores todos, né? Aí ele levanta novamente. E aí parece que ele tem uma retaguarda invisível atrás. Jesus agora crava seus olhos nos olhos do paralítico e começou a dizer: Natanael ben Elias, em nome do Pai eu ordeno, levanta-te e anda. Jesus erguia os olhos ao alto e depois para o paralítico, como se dele saíssem chispas de luz. O paciente, como que se tivesse com essa proteção, ergue, fica de pé. Num primeiro momento ele oscila como um pêndulo de relógio, está todo suarento ali, enxuga o suor, as pessoas riem, jubilosas, porque todos conheciam, era um paralítico de Cafarnaum ali há 25 anos preso no leito. Ele era muito conhecido e quando ele sentiu que ele estava em pé, ele pega aquela maca, aquela esteira, enrola ela e pergunta para Jesus: que queres que eu faça? Vá até os doutores da lei e diga o que ocorreu, para que eles saibam que eu venho em nome do Senhor. E o paralítico dá um grito. Nesse momento a multidão abre espaço. Há uma expectativa e ele sai correndo com a maca debaixo dos braços. Fica um silêncio pesado, porque muitos estavam ali buscando a cura. Então, uma mulher ansiosa com a filha, que não tinha visão, uma filha cega no colo, grita: Rabi, apieda-te da minha filha que é cega. Ele estende a mão, toca os olhos apagados da menina, e nesse momento a menina tem um estremecimento. É quando a luz atinge o nervo óptico e é restituída a visão. E a outro grita: tem piedade de mim, e mais um, e mais um, e muitos são curados. Outros chegam, todos marcados pela miséria humana. Legião de sofredores que sempre tivemos na terra, sempre foi assim, incalculável o número dos sofredores, estão ali à porta da casa de Simão esperando serem atendidos. E agora Simão Pedro tem uma atitude de reflexão. Ele começa a olhar aquela cena de Jesus curando na sua casa. E ele enche-se de júbilo, porque ele pensa: eu sou amigo de Jesus. E ali ele vai vagando no pensamento até que ele se dá conta que o tempo passa, que já está ficando tarde. E então ele pede para que a multidão vá embora. E assim se deu. E Simão então pega nas mãos de Jesus e leva até a praia. Jesus amava a natureza era a sua cátedra.
Era ali que ele cantava o sublime evangelho de amor. E ali agora, diante do mar, o sol declinando nas montanhas longínquas do Galade, a brisa refrescando de sorte que as folhas farfalhavam, eles sentaram-se, Jesus numa pedra e Simão na areia. E naturalmente o dia foi devorado pela boca da noite, com seu manto de estrelas que parecia um véu de noivas, prata, ali, refletindo no mar da Galileia. Foi então que de repente Pedro percebeu que Jesus chorava. E ele pergunta: Rabi, tu estás chorando? Sim, Simão, eu estou chorando. Naturalmente, de entusiasmo, de alegria, muitos foram curados. Hoje é um dia festivo de júbilo, porque também a tua mensagem encontrou eco em vários corações. Tu estás triste? Sim, Simão, eu estou triste. Mas, Senhor, eu conheço Natanael ben Elias. Muitas vezes, depois da feira, aqueles restos ali de peixe, a gente doava para ele. Ele é muito conhecido. E eu vi quando Natanael levantou, foi curado, saiu correndo. Eu vi aquela mulher portadora de mudez. Eu vi também recuperar-se o leproso, que era fétido, miserável, agora estava com a pele recuperada. E tu estás triste? Hoje é um dia de alegria, Senhor. Não, Simão. Hoje é dia de reflexão. Tu te referes a Natanael? A verdade, sim, que ele era paralítico há 25 anos. Mas tu sabes onde ele está agora? Está numa tasca, miserável, com amigos, ingerindo bebidas alcoólicas e dizendo: agora eu vou descontar o tempo perdido. Jesus curou-me e eu vou gozar. Tu te referes àquela senhora muda? Sabe onde está esta mulher? Ela está em casa e ela diz para os outros: agora eu vou me vingar de todos vocês. Vou colocar as coisas no devido lugar. E tu te referes ao leproso? Sabes onde ele está? Num bordel, com as mulheres equivocadas. Ele agora demonstra a pele curada e diz: eu vou gozar, eu vou beber a taça de fel até a última gota. Eu vou desfrutar dos prazeres do sexo até ficar exausto. Simão, eu não venho remendar tecidos gastos com peças novas. Tu sabes o que acontece? Com um remendo num pano gasto, vai abrir outro rombo. Eu também não venho colocar vinho bom em odres velhos para que não há vinagre. Ou seja, eu não venho consertar corpos. Simão, os corpos vão degenerar, é da lei. Queira-se ou não, eu venho trazer o pão da vida eterna, para aqueles que creiam possam viver para sempre no reino de Deus. Então Jesus falava para Simão, mas também para nós, sobre as doenças que começam na alma e devem ser tratadas na alma. O que são as enfermidades? Apresentam-se como ulceração, o corpo físico é o nosso mata-borrão. É ali onde vai exteriorizar. Mas se não houver uma mudança interna, pode se recuperar em um momento. Porém, a recidiva, a repetição é muito maior. É necessário curar-se de dentro para fora. E como se faz isso? Amando o próximo, perdoando, tendo compaixão, evitando intrigas, cisâneas, dissensões. Mas é natural, Simão. É natural que tu e meus discípulos não me compreendam. Não podem me entender. Eu vim para mudar a história da humanidade. E aquele que acreditar em mim entrará na vida e terá vida em abundância. Então nós vamos ver hoje
esta passagem da cura. Quando Jesus diz: levanta-te, apanha tua maca e vai para a tua casa, o que simboliza para nós hoje, passados 2000 anos, pois que a mensagem do Mestre é eterna. Então nós encontramos aqui, nessa passagem do paralítico, que ele foi levado por 4 homens, subiu a escada, entrou pela claraboia, porque muitos estavam impedindo a entrada. Ele entra nesse buraco, fica assustado quando o mestre diz: como que tu me conheces? E Jesus ordena que ele apanhe a maca e vai, e é o que ele faz, sai correndo. Mas o que simboliza para nós essa passagem? O encontro do ser humano com o Cristo. A pouca evolução nossa ainda espiritual, de não conhecermos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, e o desconhecimento das potencialidades que nós temos, simboliza essa paralisia, a espiritual, que imobiliza a alma, que torna a criatura enferma, distanciada da luz. O homem que se acha moralmente atrofiado não consegue andar, ele fica preso às convenções humanas, aos interesses passageiros, transitórios. Seu espírito jaz também no leito da acomodação, ainda não desperto para o seu legítimo interesse, que é o quê? Para que nós estamos aqui? Para a nossa evolução, para o despertamento das realidades da vida superior. E fica aqui preso nessa situação enquanto não despertar, enquanto não alimentar propósitos de renovação. Um dia ele toma conhecimento de algo diferente, de tudo isso que nos cansa, essa rotina escravizante, as redes sociais, os boletos, e cansado dessas rotinas, deseja mudar. E é quando procura Jesus. Mas como chegar até Ele? Como levantar-se? Como andar? Vencendo a distância, as limitações, os hábitos contrários ao ideal superior. Se os anseios nossos de libertação forem realmente sinceros, se ocorrer verdadeiramente uma opção pelo lado espiritual, é uma decisão. A misericórdia divina coloca nos passos desse ser humano pessoas que lhe mostrarão o caminho. São os 4 da passagem evangélica que o conduziram até a escada, a claraboia e até o Cristo. São as pessoas que nos fizeram um convite nesta manhã. Vamos à casa espírita. Ou então, vamos assistir uma palestra, vamos nos engajar num trabalho assistencial. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, quando a pessoa decide, sabe o que quer, tem todo o amparo espiritual, vem o auxílio e ele conseguirá realizar a trajetória. Mas quando não há decisão verdadeira, quando a pessoa fala apenas da boca para fora, não está pronta ainda. Então ela vai de uma religião a outra, ela vai no budismo, ela vai no católico, ela vai no protestante, ela vem no centro espírita, e daí ela vai de um centro espírita para outro centro espírita, de uma religião para outra, cai, acolá, e não encontra. É que ela mesma ainda não decidiu. Quando alguém realmente se decide a ir ao encontro do Cristo, o que acontece? Acontecem muitas dificuldades. Tropeços, não é fácil. Obstáculos surgem à frente. Eu vou dar um exemplo da fluidoterapia de quarta-feira lá no CEAME, que nós estamos às 15h30. Uma moça foi no atendimento fraterno, num outro dia na casa, e a casa, então, o atendente fraterno indicou a fluidoterapia pelo caso dela. Era um caso raro de ectoplasmia. Ela, católica, nem sabia o que era isso, tanto que ela me mostrou uma foto. Parecia que ela estava fumando narguilha, ela não fuma. O que era, né? E tudo isso perturbando-a pela vidência, enfim, pela mediunidade descontrolada. Ela foi indicada ao tratamento. E o que acontece? Empecilhos para a pessoa não ir. Caiu uma barra de ferro desse tamanho no pé dela. E ela foi, chegou atrasada, mas foi com dor. O que significa isso para nós? Que quando a gente se decide, pode chover canivete. Que a gente vai no centro,
vai no curso, vai no atendimento, vai na fluidoterapia. Então, nessa passagem, lá no início, lembra que falava que a multidão bloqueava a porta para o paralítico? O que é a multidão hoje para nós? O que nos bloqueia? Os erros, as sementeiras do passado que vão criando hoje dificuldade. E nessa busca do despertamento espiritual, nós nos deparamos com muitas dificuldades. De que tipo? Interna e externa. As internas são devido ao nosso grau evolutivo. Os conteúdos nossos da individualidade, ainda não receptiva ao amor. O egoísmo, o orgulho, a inferioridade, enfim. Tudo isso vai criando obstáculo. Então é preciso dedicação, perseverança, vontade firme para realizar a transformação. As dificuldades externas nós sabemos quais que são, né? A porta larga, os chamariz aí fora, a influência do meio. Dizia José Engenheiros, em terra onde todos rastejam, é difícil alguém ficar de pé. Muitas vezes a gente se sente nadando contra a correnteza. A pessoa é criticada. Por exemplo, vou pegar meu exemplo para não pegar o de vocês, né? Eu fiz palestra ontem de manhã, fui no trabalho à tarde, fui fazer palestra ontem no nosso lar, hoje eu estou aqui, hoje à tarde eu vou no nosso lar. E os filhos de repente falam, mas de novo palestra? Aí a gente dá um jeitinho e fala, não, mas hoje à noite a gente vai fazer um lanchinho juntos. São meios que a gente usa para não deixar as tarefas. Mas é necessário trabalhar o nosso mundo íntimo, através desse autoconhecimento tão pedido durante as palestras, as reflexões em torno do Evangelho. Para quê? Para melhorar o nosso conteúdo interno. E à medida que a gente melhora o interno, aí sim a gente vai conseguir refletir isso e melhorar o externo, a coletividade. Mas quando alguém quer ir a Jesus, começa a perceber o quanto é difícil. Ah não, mas hoje é o final do jogo. Hoje é o almoço em família. Hoje está chovendo, hoje tem a série na Netflix, enfim. Não tenho força, estou cansado, depressivo, estou de cama. É a multidão que bloqueava a porta. Mas é preciso encontrar o caminho. Abrir o telhado como na passagem evangélica da própria alma. É preciso quebrar o telhado, o orgulho, os vícios. Deixar a luz do mais alto penetrar para que se desfaça, se dilua as sombras, quebrando essas resistências interiores. E então nós o encontramos. Os 4 homens que conduziram o paralítico escalaram lá, abriram o telhado, desceram necessitado. O que quer dizer tudo isso? São estratégias, como eu falei, de ludibriar, não, mas depois nós vamos no lanchinho. São estratégias que a gente tem que usar para superar as dificuldades e se aproximar da luz. O trabalho no bem, o desejo sincero, o estudo que esta casa oferece, a meditação, a oração, o evangelho no lar, nos levam a encontrar o caminho. É como a experiência daquele homem que procurava Deus há muito tempo e não encontrava. Procurou nas religiões, não encontrou. Procurou com os iniciados, não encontrou. Tudo sem resultado. Procurou na filosofia, nada. Aí percebeu que o seu próximo sofria. E ele foi atender ao seu próximo. E cuidando do próximo, encontrou a si mesmo, encontrando a si mesmo, encontrou a Deus. Então, o importante é chegar. Jesus afirma ao paralítico, levanta. É para nós isso. Levanta, desperta. O leito é o quê que ele carregou? É a bagagem, os conhecimentos, bons e não tão bons, as experiências, as limitações, as dificuldades. É o mesmo que dizer, caminha no teu degrau evolutivo, porque teus pecados foram perdoados, não como as religiões tradicionais, que dizem que arrependeu e pronto, está perdoado, pediu perdão. Sim, é o primeiro passo, importantíssimo arrependimento, mas não significa apagar o passado, mas sim oportunidade de renovação, de reconstrução, de trabalho, de evolução.
Se ele deve pegar o leito e andar, significa que ele deverá continuar o processo evolutivo. Significa, então, que ele tem que descobrir as suas potencialidades espirituais e ir em busca da perfeição. Mas, fazendo uma metáfora agora para os dias atuais, o que é a paralisia espiritual para nós? É a estagnação, é a limitação. Então, como Natanael, a paralisia espiritual nos impede de que? De evoluir, de caminhar, de realizar, de encontrar este potencial. Quais limitações? Pensamentos negativos, apegos excessivos. Vou dar um exemplo. Nós tínhamos um grupo lá no nosso lar à noite e a pessoa falava assim, não, eu não posso vir, porque vai que eu deixo o meu carro aqui e vão roubar. Ó o medo, ó o apego, a insegurança, o desconhecimento das leis espirituais, tudo isso pode nos paralisar. Fazendo uma analogia agora, as experiências humanas e a paralisia na vida real. Depressão, ansiedade. Infelizmente, o Brasil tem esse título de país com pessoas com maior número de ansiosos. Pensa bem, antes da pandemia nós não tínhamos esse título, agora nós estamos em primeiro lugar. Pânico, né, que a gente sabe que várias crises de pânico podem levar a síndrome do pânico e paralisa muitas vezes até os familiares. Câncer, droga. Então a depressão, ela é uma paralisia emocional. Ela nos impede de sentir alegria e prazer. Parece que a vida perde o sentido. O ansioso impede sempre de viver o presente. Ele está sempre preocupado com o futuro. E se acontecer isso, e se eu não fizer isso, e se isso. Então a mente fica um turbilhão de preocupações e de medo. O câncer, a dependência química também paralisiam e aprisionam. Vou dar um exemplo aqui dessa casa. Quando eu passei pelo tratamento, eu tinha várias palestras marcadas do câncer. Para quem não conhece, né, falando como se todos me conhecessem. E aí eu cancelei, logicamente, eu passei pela cirurgia. 15 dias depois, aqui pediram para mim fazer uma palestra. Eu tinha duas opções, ou eu ficava lá deitadinha ou eu vinha. E como eu estava me sentindo bem, eu vim. Cometi só um erro, Gazanei, eu segurei o microfone no lado que tinha os pontos, né? Não deveria, e depois doeu um pouquinho. O que a gente quer dizer? Para que a gente levante quando está bem, logicamente, e não se faça de vítima. A dependência química também paralisa o corpo, nesse caso, e aqui a mente, que se torna refém das doenças e dos vícios. Então o Espiritismo vem como outrora, por isso que ele é o cristianismo redivivo. Vem como outrora Jesus vinha nos pedir para ficar de pé, para nos reconstruir. E é por isso que a gente, quando não está bem, tem que procurar a casa espírita. Há pessoas que dizem, eu não fui, porque eu estava com uma terrível enxaqueca. Aí é que tem que vir, como foi dito aqui na abertura, procura atendimento fraterno. Busca algo mais, o tratamento espiritual que vocês têm aqui aos sábados. Não focar apenas no remédio, que é bom, é importante, mas vai curar só o corpo. Isso é desconhecimento das leis espirituais. Podemos buscar curar o quê? Como disse Jesus, a doença vem da alma. E o tratamento de fluidoterapia vai atuar nos centros de força, no corpo espiritual. E aí, como ele disse muito bem, na abertura é um complemento, não é uma alternativa, é um complemento. Mas, o que será que aconteceu com Natanael Ben Elias? Ele foi gozar a vida. E se nós passarmos só na passagem evangélica, pararmos só na passagem evangélica, nós não vamos saber o que aconteceu com ele. Mas nós espíritas temos a mediunidade, o espírito de Natanael comunica-se através de uma médium e conta a sua história. Conforme ele disse, em sintonia mediúnica, a narrativa que mais se aproxima do que realmente aconteceu naquele sábado está descrito neste livro, Premissas do Reino, do espírito Amélia Rodrigues por Divaldo Franco. Então ele passa o que aconteceu. Aquele dia,
marcou a minha vida para sempre. O cristianismo se edificava. O cenário era Cafarnaum. Eu, um paralítico. Amigos me levaram até a casa de Simão Pedro. A multidão não permitiu que eu entrasse. Se aglomeravam ali para ver Jesus. Meu catre é amarrado em cordas, é descido pela claraboia do telhado e colocado ao lado dele. Diz Natanael em espírito, ele me olhou com serenidade imensa e perguntou-me: Natanael, ben Elias, tu crês que eu possa te curar? Uma emoção profunda tomou conta do meu ser. Senhor, como sabes o meu nome se nunca me vistes? Eu sou o bom pastor, conheço todos os que sofrem, todo aquele que sofre é conhecido meu. Se tu crês que eu posso te curar, levanta-te e anda. Não sei ao certo o que se passou em mim. Coloquei-me de pé. Há mais de 25 anos eu estava paralisado naquele catre de dor, mas agora eu estava de pé. Meu coração pulsava, extravasando alegria, e o que eu fiz? Saí correndo pela praia. 30 anos depois, foi que reconheci que aquele dia marcou a minha vida para sempre. Diante da bênção recebida, eu só pensava em comemorar. Imensa satisfação tomou conta do meu ser. Rolei pela areia da praia, no mar da Galileia. Eu podia andar, movimentar-me, correr. Um profeta se compadeceu de mim, me curou. Era isso que eu pensava. E então, para comemorar, eu me embriaguei. Uma vez, 2 vezes, várias vezes. Me entreguei a toda forma de prazeres e de ilusões que satisfazem as sensações humanas. De repente percebi que adoeci novamente. E quando eu percebi que 30 anos depois eu estava ficando leproso, o meu mundo desmoronou. Ruiu todas as ilusões. Compreendi que era o caminho para o fim. Desesperado, pensei em encerrar o meu viver. Não consegui. Faltou-me coragem e resolvi deixar acontecer. Fui levado para o Vale dos Leprosos, nas proximidades de Jerusalém, onde ali outros com a mesma doença estavam e tinham abrigo e alimentação. E foi nesse local de tanto sofrimento que conheci Maria Madalena, Maria de Magdala. Todas as tardes, que também nós sabemos que por atender os leprosos ficou leprosa, contraiu a lepra. Todas as tardes no altar da natureza, ela falava de Jesus. Uma serenidade tomava conta daquele ambiente de dor e de sofrimento. Jesus, o profeta, voltei ao passado. O profeta que me curou da paralisia nos risonhos dias de Cafarnaum. Afinal, quem era Jesus? E à medida que ela falava dele, ele crescia no meu entendimento. E uma vergonha imensa tomou conta do meu ser, de quem eu fui. Não havia valorizado a bênção recebida. E como isso doeu em mim. Desesperado, busquei esconder-me de mim mesmo, mas ela, o anjo bom, buscou minha presença, confortou minha alma e devolveu esperança no futuro que me aguardava. Para sempre, ele em espírito agora diz através da médium: obrigado, Maria Madalena. E ele prossegue, sempre agradecendo a Deus as possibilidades que ele me concedeu para o caminhar da minha vida, eu pudesse realizar um objetivo que a partir daquele momento eu propus fazer aos outros, o que Jesus fez por mim. Tenho vivenciado momentos inesquecíveis. Reencarnei várias vezes. E no aprendizado, para, como médico, realizar este trabalho. Depois de muitas experiências, adentrei o século XIX. O meu nome não era mais Natanael ben Elias. Agora o meu nome era
Jacó Heine. E aos 40 anos, coube a mim apresentar o primeiro relatório médico da poliomielite nos anais da medicina terrena. Ao desencarnar, com 79 anos, deixei para Carlos Carmedinho continuar das pesquisas, cabendo à sua equipe descrever o caráter epidêmico da paralisia infantil. Comemorei em espírito, no plano espiritual, em lágrimas, quando a equipe de Albert Sabin apresentou em 1961 a vacina para erradicar a paralisia no planeta. Então, se tornou médico por várias vezes, teve essa descoberta, depois os outros prosseguiram, surgiu a vacina, eis aí o progresso, porque a vida se mantém nesse continuar, não existe fim, a não ser como conclusão de uma etapa para início de outra. Uma vitória conquistada, longe de ser o resultado final, representa um passo a mais para a vitória seguinte. Todos estão interligados na construção desse progresso autorizado e conduzido por Deus. Os estudiosos, os pesquisadores do passado, reencarnam novamente e se fazem presentes agora, nesse atual momento de transição da humanidade. Porque então a contribuição de eles vão se apoiando e vão preparando desde o plano espiritual. Agora nós também temos programados para voltar no século XXI. Oscar Medin, Jonas Salk, Albert Sabin, Frederick Schmidt e tantos outros que trabalham a favor da medicina na Terra para recuperar paralíticos e mutilados. E eu, Natanael Ben Elias, Jacó Heine, reencarnarei a partir de 2016, provavelmente já está entre nós. Então, o que nos diz isso? O despertar da consciência. Levanta-te. É o processo de evolução que se faz da inconsciência para a consciência. Do estar para o ser, da razão para a intuição, do transitório para o permanente. Levanta-te, que o Cristo te iluminará. Não devemos voltar a atenção para modificar as coisas apenas de fora, mas para acordar, para aprimorar as coisas de dentro. Mente bloqueada gera paralisia espiritual. Lembrem, vamos sair deste estado de dormência, de inconsciência, de imobilidade espiritual em que nós transitamos. Despertemos esses nossos potenciais internos. E como fazer isso? Nessa altura a gente fica pensando como? Estou perdido? A cura da paralisia espiritual é um processo de transformação interior. E para isso a gente tem algumas ferramentas, o conhecimento espiritual, pelas palestras, pelas lives, pelos livros, pelo atendimento fraterno, pelo curso. Fé e autoconfiança, vai fortalecendo a nossa fé para esse trabalho interior. E para isso a gente tem apoio, tem acompanhamento muitas vezes da família, do amigo, do atendente fraterno, da casa espírita, do tratamento espiritual. Então o comando Levanta-te e Anda é um chamado à ação, assumir a responsabilidade do nosso programa reencarnatório, superar os nossos limites, ir além, não fazer só o básico. E isso nos levará à cura, ou seja, a evolução espiritual. E para finalizar, muitos devem estar pensando, isso tudo é fácil? Não sabe o que eu estou passando. Então você diz para mim, isso é impossível. E Deus diz lá em Lucas, tudo é possível. Mas você diz assim, eu já estou cansado. E Deus diz lá em Mateus, eu te darei o repouso. Não, mas ninguém me ama de verdade. Deus diz em João 13, eu te amo. Mas você continua colocando empecilhos. Não, eu não tenho condições. Deus diz lá em Provérbios, eu guiarei os teus passos. Você diz, eu não vejo saída para esse problema, né? A gente continua dizendo, eu não posso fazer. E Deus diz, você pode
fazer tudo. Estou angustiado, Deus diz, eu te livrarei da angústia. Você diz, não vale a pena. E Deus diz, tudo vale a pena. E você diz, não, mas o que eu fiz não merece perdão. Deus diz, eu te perdoo. E você diz, não, eu não vou conseguir. Eu suprirei todas as suas necessidades. E você diz, eu estou com medo. E Deus diz, eu não te dei um espírito de medo. Mas eu estou sempre frustrado, preocupado. Confiai-me todas as suas preocupações. Eu não tenho talento suficiente. E Deus diz, eu te dou sabedoria. Eu me sinto só e desamparado. E Deus diz, eu nunca te deixarei e nem desampararei. Então é o convite desta manhã para levantarmos e seguirmos adiante, firmes na nossa fé. Muito obrigada.